Queridos irmãos, dando sequência no número 60, no vídeo 68, né? Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. Olha só o que disse aqui. Não há criação sem fecundação. Tudo é o que eu disse. O sexo é a base da evolução do espírito, principalmente na fase evolutiva que nós nos encontramos. Como eu disse aquele dia, simbolicamente, resumindo de 1 a 5 e de 5 a 10, de 5 a 10 não necessita mais de reencarnação, mas de 1 a 5 ele necessita. Então, de 1 a 5, isso é simbólico meu, para você entender melhor. Eu gosto de trabalhar muito com esses símbolos, você entendeu? De 1 a 5, não tem esse que não necessita de reencarnação. Ah, eu não vou reencarnar. Não, não vai reencarnar, não. Você vai de ponta cabeça pro útero da tua mãe. Ah, eu não pedi para reencarnar. Não, você não pediu, não. Você implorou lá na fila reencarnatória, você gemeu lá. Engraçado que tem filhos, né, que durante certos momentos discutem com os pais. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer. Não, você não pediu para nascer, não. Você implorou na fila reencarnatória, seu catacoqui na ladeira. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abandonando a cabeça significativa, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Por isso que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo. É isso que nós precisamos entender. A obra do universo é filha de Deus. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica. O sexo é manifestação cósmica. Em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita. Vamos voltar agora um itemzinho? Você está lembrado quando eu fiz aquela demonstração assim, de 1 a 5, de 5 a 10? De 1 a 5 é necessária a reencarnação. De 5 em diante, aí já não há necessidade mais. Agora, gente, de 1 a 5 é 80 bilhões de anos. É tempo demais. Mas é o universo. Você entendeu? Não podemos reclamar, porque um dia nós vamos superar essa fase. Um dia nós vamos nos encontrar lá nessa fase que não há mais necessidade de reencarnação e nós vamos dizer se nesta fase não há necessidade mais de reencarnação. Como hoje nós podemos dizer: hoje nós não somos mais hominídeo. Nós não somos mais homem da caverna. Por que nós não somos? Porque nós já passamos por elas. Raciocinou?
nós vamos passar por essa fase também. O dia que nós nos encontrarmos lá nessa fase que não tem necessidade mais de sexo e de reencarnação, nós vamos dizer assim, ó, na fase evolutiva que nós nos encontramos, não há necessidade mais de reencarnação e nem de sexo. Mas lá, queridos irmãos, vai existir outras fases que nós desconhecemos. Vamos deixar para a hora que nós estiver lá, nós aprendermos, né? Porque senão a gente fica decepcionado aqui. Vamos deixar que a gente estiver lá e que vinham os missionários de Deus e nos revelar. Porque se a gente fica sabendo aqui, a gente fala assim, eu não vou evoluir. O quê? Para chegar lá e aguentar isso? De jeito nenhum. Sai fora, meu. Xite. Como se diz o mineiro. Oa. Você entendeu? Porque você... Desculpe. Porque você acha que lá nós vamos ficar estacionados? Tem pessoas que falam assim, depois que desencarna, depois que morre, descansa. Seu tonto, descansa. Você sabe o que você está falando? Você não tem noção do que você está falando? Aqui é que é recreio, lá é que é trabalho. Lá é que nós vamos trabalhar. Aqui nós estamos descansando um pouquinho, tomando um golinho de oxigênio. Você entendeu? Oxi! Não, gente. Donde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu, o venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Olha, Alexandre falou tanta coisa na cabeça de André Luiz, que André Luiz estava estupefato. E estava estupefato. Falei, gente do céu, eu não aguento mais esse Alexandre falando. Pelo amor de Deus, esse homem... Esse espírito deve calar a boca, porque pelo amor de Deus, é tanta informações que eu não sei o que eu faço. De repente, André Luiz, cessou. Aí André Luiz ficou, né, em meditação mais edificante. Porque é na meditação edificante que você consegue, sabe, digerir tudo aquilo que te foi passado. É ali que você consegue digerir. Você relembra. Aí você não concorda, você relembra de novo, não concorda, você relembra de novo, aí você vê que tem sentido. E gradativamente você vai aceitando. Esperei ansioso o instante de tornar às observações do caso Segismundo, o estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. Olha, eles voltaram lá para o lar de Adelino para ver como que ia ser o processo lá da reencarnação. Eita, povo retado só! Né? O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Ei, gente, tem tanta coisa que a gente não sabe. Na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia, nossa conhecida
nossa conhecida, encontramos Herculano e Sergismundo. Herculano era o mentor ali da casa, sabe? Era o manda-chuva. Em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de outros espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Na formação fetal. Gente, vocês estão observando a complexidade de uma reencarnação? Não a história de Alexandre, mas como tudo que eu tenho comentado. E isso é só uma reencarnação. E as 7.750 bilhões que existe no planeta Terra. Que não é nada perante os universos e as dimensões. Que não tem começo e nem fim. Você já parou para analisar o trabalho que nós damos à espiritualidade? Você já parou para pensar o trabalho que você deu aos mentores, aos anjos guardiões, aos guias protetores, aos arquitetos siderais, antes de você nascer? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o quanto você é rico ou você é rica? Você já parou para pensar que esse corpício que você tem, ele foi tudo elaborado tintim por tintim? E que agora não adianta você ficar reclamando desse corpo que você tem? É lógico que você tem que se cuidar. Mas você parou que você agora não adianta você ficar reclamando? Não adianta. Sabe por quê? Porque esse corpo é o que você plantou em vida passada. Então ele nasceu do jeito que você plantou. Ele nasceu do jeito que você plantou. Vamos pensar assim. Você plantou uma melancia, nasceu uma melancia. Você plantou um pepino, nasceu um pepino. Oxe, gente. A questão da melancia e do pepino é o teu merecimento, é o que você fez de bom, é o que você fez de ruim. Você entendeu, né? Como de outra vez, banhava seu ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles características. Gente, mapas cromossômicos. Isso é muito complexo. O estudo de um mapa cromossômico é muito complexo. Ali está estudando a genética do espírito reencarnante, está estudando a hereditariedade do espírito reencarnante, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Ali está estudando a hereditariedade, a árvore genealógica. Ali está estudando os arquétipos, os registros que Sergismundo traz no seu subconsciente profundo e no seu subconsciente aflorado. Os registros nos arquétipos e no subconsciente, nos arquivos, no subconsciente profundo e no consciente aflorado de Adelino e também da esposa.
e também do bacurizinho. Eu não esqueci do bacurizinho, não. Ei, cabeça, hein? Esse mapa cromossômico, as células todas, as deformações, você entendeu? As deformações fisiológicas, tudo que ele fez em vida passada, o mérito, o demérito. O que ele pode, o que ele não pode ter naquela próxima existência, o que fará parte do processo reencarnatório dele, a coordenação, a programação reencarnatória. Deu para você entender? Tudo. Eles analisam tintim por tintim. Os genes, né? É o gênese ou gens. Ah, você entendeu, tá? É a genética dele, é o princípio. Eles analisam tudo. Eles estudam tudo. O que ele pode vir a ter e o que ele não pode vir a ter. O que será necessário e o que não será necessário. Como as células, como o organismo dele reagirá e não reagirá. Quando é que surgirá determinadas enfermidades no organismo fisiológico dele, no corpo físico? Quais as enfermidades que nascerão com ele? E quais aquelas que se manifestarão depois de 10, 15, 20 anos? Com quantos anos ele vai desencarnar? Qual a cota de energia vital, fluido vital, que ele nascerá com ela, uma vez que ele carrega sequelas? Olha só. Uma vez que ele carrega sequela, ele poderá nascer com a área cardíaca com menos energia vital, independente do corpo físico, porque cada órgão físico possui sua cota vital independente do corpo. Por isso que certos órgãos físicos se esvai a energia vital primeiro, porque ele nasceu com ela debilitada. Você parou para analisar o trabalho que você deu para reencarnar? Não foi só seu pai, a sua mãe ir lá na cama e ó, tuque, 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 tuque. Não, meu bem. Perdão do gesto, viu? Não foi só isso, não. Se fosse assim, seria fácil demais. Mas não foi assim, não. Olha só. Como de outra vez, banhava seu ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo... Adelino, porém, cercava o claro ambiente de otimismo e delicadeza. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres. Olha aqui, ó. Outra coisa que eu descobri aqui, ó. Com assistência dos construtores presentes. Construtores. Não é só aqui na Terra que para construir uma casa nós precisamos de construtores. Lá existem também os construtores que constroem o nosso manequim. Aquele onde eles vão retirar isso, retirar aquilo, retirar isso, retirar aquilo, acrescentar isso, acrescentar aquilo, de acordo com a nossa ficha anterior. Eita, meu Deus do céu.
dos construtores singulares semelhantes aos pequeninos. Não, acho que eu errei aqui. Compreender aqueles caracteres singulares semelhantes a pequeninos arabescos francamente indecifráveis ao meu olhar. Era indecifrável aos olhares de André, porque ele não sabia nada daquilo. E André só conhecia a fisiologia física. Ele nunca tinha presenciado a fisiologia espiritual. Por mais que ele já havia ouvido mentores comentar, mas ele nunca havia presenciado um trabalho daquela forma como ele estava presenciando. Então, teoria é uma coisa, prática é outra coisa, não é? Você vai e aprende a fazer comida, mas você não sabe, você não acha que a hora que você pega para fazer o teu coração dispara? É o que André sentiu. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou. Este não é o estudo que você possa entender por enquanto, disse para André Luiz. Ai, que vergonha. Esse não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Jesus amado. Olha o que Alexandre fez com André Luiz, meu Deus do céu. Ele diz para André: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. E agora? E agora, José? A fim de certificar-me até que ponto poderemos colocar em favor de nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então eles estavam de fato mexendo, estudando o processo cromossômico, os genes, como eles estão aqui dizendo aqui, a geografia, né? A geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Então eu estava analisando item por item, que naquele momento André ainda não conseguia compreender. E por incrível que pareça, parece que eu conheço um pouquinho desse item, mas, né? No entanto, eu repeti aqui, ó. Estão examinando a geografia, né? Então, nós sabemos, por exemplo, o mapa é uma geografia, você entendeu? O mapa é uma geografia dos genes. Então, dentro daquele mapa, dentro daquele mapa geográfico, existem os genes, que está relacionado a todos os fatores que anteriormente eu indiquei. As tendências, as não tendências, a hereditariedade, a não hereditariedade do pai, da mãe, dele, da árvore genealógica, nas estrias cromossômicas. Olha só, os cromossômicos, a fim de certificar-me até que ponto podemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias, aonde eles poderiam investir o processo magnético, energético, a favor
de Segismundo. Porque caso contrário eles não poderiam, eles não teriam condições, porque eles não saberiam aonde atuar. Por isso é feito um estudo preliminar. E como todo soldado, quando vai à guerra, ele estuda o mapa geográfico da área onde ele se encontra e onde o inimigo se encontra. Você entendeu? Onde o inimigo está escondido e onde ele está escondido. Para depois ele avançar numa posição em que o inimigo não o veja. É mais ou menos assim. Simples, né? Não é difícil, não. É só você raciocinar um pouquinho. Vamos para o próximo vídeo.